Boa noite, boa noite. Boa noite. Bora lá começar essa aula com esse tema tão importante da gente, né? Sei que muitas vão assistir a aula depois gravada, não tem problema. Pega aí o teu caderninho, teu papel, tua caneta e vai anotando as informações e depois, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar lá no grupo. Ou então, pode perguntar também no meu particular. Estou à disposição de cada um de vocês para tirar as dúvidas no particular. Então, a gente vai seguir aqui essa aula numa dinâmica específica, tá? Eu vou dividir em alguns temas aqui que eu julgo importante, falei alguns deles lá no grupo. Então, a programação da aula não vai ter slide, a gente vai construindo tudo juntas aqui, ok? Então, programação da aula vai ser. Primeiro a gente vai falar, não é exatamente por ordem de prioridade, mas é igual que nem, tá? É como se fosse. Então, o primeiro ponto aqui da nossa aula, a gente vai falar sobre as questões hormonais. E por que as questões hormonais? Gente, o hormônio governa, opa, a nossa vida. Os hormônios governam todas as reações químicas que nós temos. Então, a gente precisa entender desses bonitinhos aqui, com quem que a gente tem que lidar no período de climatério e depois também no período da menopausa. Ponto 2 aqui, a gente vai falar da parte de nutrição. Depois a gente vai falar das nossas nutrição e também, já junto aqui da parte de suplementação. Depois nós vamos falar sobre as nossas emoções, como que os hormônios e a nutrição influenciam de forma positiva ou de forma negativa nas nossas emoções. Depois a gente vai falar sobre o estilo de vida. O estilo de vida engloba atividade física, sono, água e todas as outras variáveis aqui, a nossa parte de socialização, né? A gente vai passar por esses pontos aqui, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês podem ir me parando aí. Tati, não entendi tal coisa. Tati, eu queria complementar tal coisa. Não precisa ser no fim da aula. Só se mantenham, no tópico, tá? Tenta não ir além do que a gente está conversando aqui, porque senão até eu perco a minha linha de raciocínio. Bom, então, simbora. Para quem não me conhece, para quem pode estar assistindo essa aula em outro momento, né? Essa aula no formato depois gravada. Eu sou a Tati Godoy, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do meu currículo rapidamente, porque tem gente que está aqui que não me conhece. Então, sou a Tati Godoy, essa aqui era eu, antigamente, e formada em educação física, especialista já em algumas funções na área da saúde e do emagrecimento, mas vivia comendo as minhas emoções. Eu digo que a frase que me fez mudar de vida e começar a trilhar um novo caminho foi quando eu verbalizei a frase: meu corpo quer ser magro, mas a minha mente pensa em comida o tempo todo. Então eu precisei entender, gente, que não dá para falar de emagrecimento, independente da fase em que nós estamos, falar em mudança de corpo, mudança de saúde, mudança estética, enfim, o que for, sem trabalhar corpo e mente. E se vocês observarem, olha que interessante aqui, nessa foto da esquerda, eu tinha, em média, aqui 20, e agora? 25 a 27 anos, eu não vou lembrar exatamente, não vou fazer cálculos agora. E essa foto aqui eu tirei com 36 anos. Então, se você me perguntar hoje, Tati, eu não consigo mais voltar para aquele meu corpo de 25 anos, de 27 anos, eu nem quero voltar para esse corpo. Porque hoje, com 36 eu tô muito melhor com o corpo do que quando eu tinha 25, 27 anos. Vocês concordam que eu tô melhor? Por favor, digam sim. Eu tô muito melhor fisicamente, emocionalmente.
em todos os aspectos. Por quê? Porque eu aprendi isso que eu vou ensinar para vocês. Então, se você é essa pessoa que fica falando, ah, mas porque quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, era mais fácil, era melhor, é porque você não tem conhecimento. E aí eu te convido a ficar comigo nessa aula até o último minuto, porque você será nutrida de todo o conhecimento que você precisa para alcançar a sua melhor versão. Então, o Sou Magra, ele leva em consideração isso. Mude sua mente, mude seu corpo e transforme a sua realidade para sempre. Eu não consigo imaginar alguém falar de emagrecimento, de ganho de massa muscular, enfim, de transformação do nosso corpo sem falar da transformação da nossa mente. E a gente já vai entender o porquê disso. E aí, então, a partir disso, eu consigo transformar a minha realidade para todo o sempre. Um pouquinho das minhas formações, para quem não me conhece, sou fundadora do Sou Magra, sou Master Health Coach em Saúde Integrativa Sistêmica, e isso resume todo o restante abaixo. O ser integrativo sistêmico significa que eu entendo o emagrecimento de forma isolada, então, eu entendo de nutrição, eu entendo de exercício físico, eu entendo de hormônio, eu entendo de comportamento, eu entendo de cada pontinho e eu consigo fazer a conexão desses pontos. Porque uma das coisas que eu mais sofria no passado, e não sei se vocês sofrem com isso no presente, é: ah, a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar. Legal, eu concordo. Só que daí você vai no médico, o médico fala A, você vai no nutricionista, o nutricionista fala B. Você vai no educador físico, o educador físico fala C. Você vai no psicólogo, o psicólogo fala D, você vai no padre, no pastor, no pai de santo, ele fala E, e você fica ali desesperada, sofrendo. Então, com as minhas formações, não significa que eu vou fazer tudo sozinha, tá? Não significa que eu farei tudo sozinha, mas significa que eu vou construir um plano de ação e vou fazer as indicações quando necessário. Então, um exemplo, a gente vai falar de hormônio. Enquanto nutricionista, eu não posso pedir exame hormonal. Isso é horrível. Eu não posso avaliar a parte de pedir para minha cliente, ó, vai lá, faz os exames para ver como está o seu estrogênio, a sua progesterona, seu cortisol, sua testosterona. Eu não posso pedir isso. Mas eu tenho conhecimento para poder falar para minha cliente quais são os exames, quais são os hormônios ali que ela vai precisar ir no endócrino ou no ginecologista e pedir para ele avaliar. Feito esse exame, essa pessoa não vai direto para o médico, ela vai voltar para mim. Eu vou avaliar primeiro, certo? A minha última especialização, eu fiz essa especialização com a Luana, que é a personal do programa, a gente fez uma especialização em hormônio, nutrição e treinamento para mulheres. Então, a gente estudou basicamente aí 1 ano e meio só sobre climatério e menopausa. Então, hoje, sou especialista em climatério e menopausa. Eu foquei mais na parte nutricional e comportamental, e a Luana focou mais na parte de exercícios físicos. E a gente, juntas, nós nos complementamos para poder oferecer o melhor protocolo para vocês, ok? Então, simbora aqui, meninas. Já tem gente falando aqui no. É o que eu preciso. Então vamos lá, espero que antes de começar essa aula, eu sempre tenho o meu momento com Deus, e eu peço para Deus me influenciar de forma que eu possa ser luz na vida de vocês, que eu possa trazer o conhecimento de uma forma simples, porque esse é um outro problema também quando a gente coloca muitos profissionais, porque eles querem falar de forma difícil com a gente. Parece que falar difícil é bonito, mostra que a pessoa entende, que ela é especialista, e não. Desde muito cedo eu entendia que ser especialista é fazer uma criança de 5 anos entender aquilo que eu preciso passar para ela de conhecimento. Então, que eu seja essa luz, que eu seja esse caminho na vida de vocês, porque hoje eu não estou na menopausa, eu estou no climatério. Depois dos 35 anos, oficialmente, nós entramos no climatério. Então, eu já começo a observar, eu acho tão engraçado isso, porque eu já começo a observar as mudanças no meu corpo.
E graças ao conhecimento que eu venho conquistando ao longo desses anos, eu consigo minimizar os impactos negativos de qualquer etapa da nossa vida, né? Ter 20 anos não é uma maravilha, porque aí a gente tem um corpo que funciona a 200 por hora, mas a gente não tem conhecimento e não tem maturidade para lidar com esse corpo. Aí depois inverte, a gente tem maturidade, mas aí não tem mais a mesma disposição de quando a gente tinha 20 anos, não é mesmo? Só que dá para a gente chegar aí num meio termo eficiente, que é o que eu falei para vocês. Se alguém me perguntar, Tati, você gostaria de ter 20 anos novamente? Não. Eu estou no auge da minha forma física, da minha forma cognitiva, da minha maturidade emocional. Mas isso não foi à toa. Eu vim aprendendo e hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês qual é esse caminho. Então, bora lá! Já me apresentei, já falei um pouquinho do meu currículo. Vamos começar aqui na aula, porque a gente tem bastante coisa para poder aprender. Espero que vocês estejam com tempo, porque eu quero doar muito conteúdo hoje. Então, vamos lá, gente. Vou voltar aqui para o quadro branco. Vamos começar pela parte de hormônios na nossa jornada. O que que acontece quando a gente fala de climatério, de climatério? Climatério é o período. Então, aqui é o período que antecede a menopausa, que começa ali a mais ou menos de 10 a 15 anos antes da menopausa. E aí a gente já começa a sentir os impactos dos nossos hormônios mudando. Que hormônios? Basicamente, estrogênio, progesterona, testosterona. Basicamente essa galerinha aqui. E aí, a gente acha que esses hormônios, eles são só para reprodução, porque a gente tem o ciclo menstrual. O ciclo menstrual nada mais é, chamar a Luana aqui para explicar o ciclo menstrual para vocês. Cadê a Luana? Tá aí, Luana? Ciclo menstrual. Boa noite, pessoal. Estou aqui. Quer explicar o ciclo menstrual, Luana? Momento de ficar possível. Estou dirigindo. Já já eu paro o carro. Não, tô brincando. Ciclo menstrual começa lá no nosso primeiro dia da menstruação. Então, dia um é quando começa o ciclo. E aí, 14 dias depois, para frente, independente se o seu ciclo é de 10 dias, ou eu, de 28 dias, de 30 dias, aproximadamente aqui no 14º dia do início da tua menstruação. Vamos fazer bonitinho, vai, que vocês merecem. Então, no 14º dia, a gente tem o pico da ovulação. Peraí que eu vou melhorar isso aqui. Isso. Aqui, no 14º dia, a gente tem o pico da ovulação. E aí, a gente vai pegar mais ou menos uns 4, 5 dias para trás. Então, aqui seria o 14º. Vou colocar aqui, ó, do 10º dia, 4 para trás, mais 4 para frente. E até o 14, 15, 16, 17, 18. Aqui é a nossa semana fértil. Tomar cuidado. Eu engravida. Aqui é a nossa semana fértil. Deixa eu fazer diferente aqui. Meu lado metódico me impede de fazer de qualquer jeito. Aqui, pronto. Semana fértil. Pronto. Antes disso, a gente tem a fase fase ovulatória. E depois disso, a gente tem a fase lútea. E aí, o que que vai acontecer nessa fase, minhas amoras? O que que vai... Eu vou, depois, no final, a gente fala isso, senão eu vou perder o foco aqui, tá? No final, aí,
no início aqui da menstruação. E aí vocês já vão ter um aprendizado bacana aqui. Primeiro dia de menstruação, o que está acontecendo aqui? Os três hormônios estão baixos. Então eu tenho, vou colocar em vermelho aqui, testosterona está baixo, estrogênio está baixo e progesterona está baixo. Por isso, quando a gente pega, eu falei que eu ia falar, ensinar vocês a avaliarem lá o exame hormonal. Quando a gente pega um exame hormonal, eu vou abrir um meu aqui, pegar um antigo meu aqui. Quando a gente pega um exame hormonal, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de fazer isso, mas está lá escrito, tem a referência, e depois está lá, fase ovulatória, fase lútea, ou fase período lúteo, período ovulatório, e estou escrevendo aqui para achar o exame, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, desculpem a minha incapacidade. Vai. Ah, eu vou abrir um exame que não tem parte hormonal. Legal, deixa esse aqui então. Então tem lá os valores de referência. E o que que é importante, gente, a gente observar? Eu vou abrir um de uma cliente aqui e escondo o nome dela, sem problemas. O que que a gente tem que olhar nesse exame? Primeiro, eu preciso saber quando foi a data da minha última menstruação. Porque senão, se eu tiver aqui na fase ovulatória, enquanto eu fiz o exame de sangue, e não sei que eu estava nessa fase, os valores de referência, vocês vão observar lá no exame, é totalmente diferente um do outro. E aí, como é que eu posso dizer que eu de fato estou naquela fase? Como que eu vou conseguir falar para o meu médico? Eu tô lá com os sintomas. Tô lá com... Exemplo, estrogênio, gente. Estrogênio bagunçado. Vou mostrar para vocês depois ali o que cada um faz. Mas estrogênio bagunçado, estrogênio não é só para preparar o meu corpo para engravidar. Ele tem papel relacionado às minhas emoções também. E aí eu tô lá me sentindo meio depressiva e como é que eu vou saber onde que eu tô para falar? Achei aqui o abençoado do exame para vocês poderem observar isso que eu tô falando. Aqui, ó, meu exame mesmo. Ó, estradiol, que é o estrogênio. Ele tem vários nomes, tá? Estradiol E2, E3, eu não sei das quantas, são 17 classes. Mas no seu exame provavelmente vai vir ou estrogênio ou estradiol, dá no mesmo. Aí aqui, ó, fase folicular, 26 a 161. Pré-ovulatório, 187 a 382. Fase lútea, 32 a 201. Fase pós-menopausa, já a mulher na menopausa, 55, 5 a 38. Eu não estou na menopausa, então eu excluo essa daqui. Aí 116, ou eu estou na fase folicular, ou eu estou na fase lútea. E aí, se eu fiz o exame estando no pré-ovulatório e o meu estrogênio está nesse valor aqui, opa, algo está acontecendo comigo, ele está mais baixo do que o momento em que ele deveria estar. E aí eu não entendia, porque todas as vezes que eu ia fazer exame de sangue, e a mocinha lá do laboratório, ela falava para mim assim, que fase que você tá do seu período menstrual? Eu falava, não sei. Já explico as fases. Eu falava, não sei. E ela anotava lá, não sei. E aí, como é que o médico ia avaliar se eu tava. Como a maioria. Se a gente é novinha, 20 e poucos anos, isso não vai interferir muito, porque é muito difícil uma menina novinha ter problemas hormonais. Precisa apresentar os sintomas ali bem característicos. Mas, gente, depois dos 35 anos, você tem que ter certeza de qual fase você tá. E aí, para não errar, o que que a gente padroniza aqui? O que que nós, profissionais da saúde, os profissionais que entendem do negócio, quando for fazer exame de sangue, pá,
Não. Quando for fazer exame de sangue, fazer o exame, para quem ainda menstrua, né? Do terceiro ao quinto dia da menstruação. Porque aí, quando o profissional for avaliar, ele sabe que você está onde? No início da fase ovulatória. E você vai gravando este padrão na hora de fazer o exame. Porque senão eu falo assim, ah, em 2025 eu fui fazer os exames e eu estava na fase ovulatória. Aí em 2026, cara, você nem vai lembrar quando é que você fez o exame. Em 2025, em que fase que foi. Agora, se você já começa desde sempre a padronizar, sempre vou fazer do terceiro ao quinto dia da menstruação. Meu, fica lindo para o médico avaliar isso depois. Ou para mim, se eu for a sua mentora, fica lindo avaliar isso. Ok? Aí vamos lá, fase ovulatória. O próprio nome já diz, ó, estou me preparando. O óvulo está começando a ser formado aqui na fase ovulatória. E aí o estrogênio é o roxinho aqui no meio de toda essa galera. O estrogênio começa a aumentar nesta fase. Para quê? Para ele preparar o útero. Opa, abençoado, o que que você fez? Para ele começar a preparar o útero. Então ele vai aumentando, depois quando ele chega aqui que ele fez o trabalho dele, ele começa a cair. A progesterona, que é o verdinho aqui, a progesterona começa mais baixo. Quando a mulher engravida, qual é o hormônio que ela dosa? Oh, meu Deus, beta-HCG, não é? Está relacionado com a progesterona. Então, essa progesterona começa mais baixa, ela começa a subir. Depois, se a mulher engravida, essa progesterona vai ficar alta durante a gestação inteira. Se ela não engravida, ele também vai descer e vai voltar aqui, ó, a níveis basais. E a testosterona? Testosterona começa baixa. Na semana fértil, aqui, ó, no início já começa a aumentar. Porque a testosterona é para a mulher ter libido, para ela querer, Jesus, para ela querer ter relação, né? Para engravidar. E aí vai aumentando, aumentando, tem o seu pico aqui também. Ah, essa mulher continua alto aqui no período, na semana fértil, e depois começa a cair também chegando aqui em níveis mais basais, ok? Nunca vai zerar, não é para zerar, mas vai ficar mais baixinho essa testosterona. Fase lútea, para formar o corpo lúteo. Depois que aqui eu estou formando o óvulo, se ele é fecundado, ele vai se transformar num corpo lúteo. Ele vai começar a se desenvolver até ser o bebezinho, até ser euzinha, até ser vocêzinho, né? Então, primeiro é um ovócito, um óvulo, e aí vai se transformando, virou o corpo lúteo e começa a se desenvolver. Não vou entrar em todas essas fases, porque é muita terminologia, não é sobre isso, não tem necessidade. Mas é só para a gente entender. E aqui tem muito conceito, principalmente para as mulheres que estão em época reprodutiva ainda. A mulher que está na menopausa, ela basicamente vai ser assim, ó, linear. Por quê? Quem é o primeiro hormônio que decai no início da menopausa? Progesterona. Depois, o estrogênio. Vamos com calma. Aqui. Para a mulher que está no climatério, que ainda está menstruando, isso aqui começa a cada vez mais ficar diferente. O ciclo, que era de 28 dias, começa a ficar maior. Por quê, gente? O que que é período menstrual? A fase mais importante do período menstrual não é a menstruação. É isso aqui, ó. É a semana fértil. O período fértil, os 28 dias, não era para chamar período menstrual, era para chamar período fértil. Porque o mais importante é isso aqui, é para a mulher
estar preparada fisiologicamente para gerar uma nova vida, para a reprodução. A menstruação é só a parte em que nós enxergamos do ciclo, porque todo o resto está lá acontecendo dentro da gente. Nesta fase aqui, do dia 1 ao dia 10, dia 1, dia 2, dia 5, a gente tem que respeitar bastante o nosso corpinho, porque muitas mulheres têm cólica, elas se sentem mais indispostas. Então, aqui também a gente tem um comportamento alimentar diferente. Daqui, a partir do sétimo dia, mais ou menos, até lá o 18º dia, 20º dia, gente, você pode fazer essa mulher bater laje, que ela vai bater laje, ela vai fazer, vai virar pneu no CrossFit, ela vai subir na corda, ela vai bater recorde nos pesos dela, ela vai estar mega disposta para fazer isso aqui, porque olha ó, tá vendo como o hormônio é vida? Olha aqui, ó, toda a galera tá lá no alto. Progesterona está crescendo, estrogênio está crescendo. Estrogênio é protetor ósseo, protetor muscular. Ela está protegida e a testo dela está lá no teto. Ela se sente forte, ela se sente poderosa, ela se sente a Mulher Maravilha. Aí aqui, passou do 18º dia, ó a galerinha baixando. De novo aqui, ó. E aqui já começa a TPM. Lembra que eu falei que o estrogênio está diretamente ligado com as nossas emoções? Aí o estrogênio começa a baixar. Aqui que o mundo era um arco-íris de tão colorido, aqui o mundo começa a ser branco e preto. E chuviscado, igual aquelas televisões de antigamente. Por quê? Olha os meus hormônios baixando. Estrogênio e progesterona. E a gente está falando de climatério. Pensa na menopausa, que essa mulher já não, ela não, aqui ela está oscilando, ela é uma montanha russa. A mulher que é casada e ela tem, a gente tem lá uma idade reprodutiva de aproximadamente 40 anos, né? Vai lá dos 10 anos, alguns menstruam em torno de 12, 13, mas vai variar aqui 40 anos, uma média. Aí 40 vezes 12 meses, até que dá essa palhaçada aqui, gente? Vamos ver. 40 vezes 12. 480 TPMs. 480 oportunidades de matar o seu marido. Imagina se tem duas mulheres dentro de casa. Caraca! Mas o que que eu quero dizer com isso daqui? Para quem ainda está em idade reprodutiva, tem muita gente usando isso daqui como justificativa para não conseguir emagrecer. Porque eu não consigo lidar com a minha TPM. Na minha TPM eu preciso comer até dizer chega. Tá, legal. E aí depois, quando o seu estrogênio estiver extremamente baixo, aí você não vai conseguir lidar com o seu corpo por conta da menopausa? Eu não estou dizendo que não influencia, mas eu estou dizendo que muitas das coisas que estão associadas lá com as nossas emoções, já entrando um pouquinho lá no tópico das emoções, são crenças, programações erradas, que a gente fica acessando como álibi. Então, bora mudar isso daqui. Entender sim como o nosso corpo funciona. Exemplo, eu sei que na minha época de TPM, eu vou me sentir emocionalmente mais vulnerável. Preciso comer uma caixa de chocolate. Isso daí foi a mídia que entendeu. Eu vou explicar aqui agora o que que acontece com a nossa parte de hormônios do bem. Existe um outro hormônio que está aqui também sendo influenciado.
nesse período. Vou colocar de que cor isso? Azul? Vamos ver. Nossa, mas vai ficar grande. Aqui. Que é a serotonina. A serotonina começa baixa aqui também. Ó, os hormônios. Opa, queria azul. Os hormônios estão baixos aqui. Aí a serotonina começa a aumentar, que aqui o estrogênio tá alto, a testosterona tá alta. Eu tô me sentindo incrível, eu tô feliz, o mundo tem cor, é um arco-íris. Aqui já começa a cair. Depois do 20º dia, que eu começo a entrar na TPM, oh, caramba. TPM por quê? Porque os meus hormônios começam a baixar e o estrogênio está diretamente relacionado com as minhas emoções. Certo? E aí, se a minha serotonina está baixa, serotonina, felicidade. Qual que é a forma mais rápida que a gente tem de aumentar a nossa serotonina? Quem sabe, manda aí no chat. Qual que é a fase mais fácil da gente aumentar a serotonina? Correndo 10 quilômetros? Pedalando 40 quilômetros? Ou comendo doce? Comendo pãozinho? Comendo chocolatinho? Podia ser correndo. Claro que podia. Mas a mídia, tudo começa com a mídia, com as programações erradas, com as crenças erradas. A mídia foi lá e entendeu, a Nestlé foi lá e entendeu, a Cacau Show foi lá e entendeu, a Lindt foi lá e entendeu, e falou: caraca, vou fazer uma forma mais rápida. Come chocolate. E faz sentido, quando a gente coloca o chocolate na boca, a nossa sensação de prazer ela aumenta absurdamente. Existe uma liberação de serotonina. Quanto mais, quanto maior o índice glicêmico do alimento, maior a liberação de serotonina. E é por isso que o alimento tem um papel viciante no nosso cérebro. Existem alimentos, assim como o álcool, assim como o cigarro, assim como as drogas ilícitas, que causam dependência química. Por quê? Porque essas drogas têm um papel ali de liberar uma serotonina absurda. É como se a gente pudesse classificar a serotonina do bem e a serotonina do mal. O açúcar é a droga que mais causa dependência química. E quando eu digo açúcar, eu não estou falando só do doce, que aí vai ter aquela que vai falar assim para mim: mas eu não como doce, mas come pão até dizer chega, come salgadinho até dizer chega, carboidrato. O carboidrato, eles transformam em açúcar. Aliás, eles transformam em glicose. Aí, quando ele tem mais uma molécula de glicose, ele tem um paladar salgado. Quando a glicose aqui se une a uma molécula de frutose, eu tenho paladar doce, ok? Mas didaticamente é tudo carboidrato. E quanto mais industrializado for, para a dependência aqui. Aí quando a gente fala de menopausa, aquilo ali só é intensificado. Porque, novamente, quando nós estamos em período reprodutivo, oh meu Deus, isso aqui está acontecendo, só que está acontecendo de uma forma mais branda. Porque tem horas que está maior, tem horas que está um pouquinho menor, enfim. Agora, o que que é a menopausa? A menopausa é o início, aliás, é o fim reprodutivo. Produtiva. Como que começa a menopausa? Se a gente for olhar lá nos nossos exames.
O cérebro tá aqui. Aí o cérebro, ele precisa mandar mensagem. Como que funciona a parte hormonal do nosso corpo? O cérebro precisa mandar mensagem para a... Como é o nome da glândula, gente? É aí que tem alguém me chamando aqui. Só um instantezinho, gente. O cérebro, ele manda uma informação para uma glândula, que eu não vou lembrar qual é o nome da glândula hoje, perdão. Para adrenal. Boa. Manda uma informaçãozinha aqui. A gente tem que produzir LH, por isso que a gente dosa LH, e a gente tem que produzir o FSH. Aí essa glândulazinha recebe essa informação e fala: beleza, já estou mandando mensagem lá para baixo. Para quem? Para o útero, para o ovário, para essa galera toda aí, fala assim: ó, vamos lá, produz aí, pro útero, na verdade, né? Produz aí LH, progesterona, FSH, estrogênio. E aí, a produção e o envio para os ovários. Show, maravilha. Quando a mulher ela já está em idade de alcançar aqui a menopausa, cada vez mais o cérebro vai mandando mensagem para produzir isso aqui. E isso aqui também. Só que quem está morrendo, entre aspas, é o útero. Chega muita mensagem para ele, só que ele não consegue mais produzir da mesma forma. Ele vai falhando. Ele fala, ó, não tô dando conta, eu tô velhinho. Porque a gente nasce com um número X de óvulos. Diferente do homem, que tem homem aí com 70 anos que ele é pai. Ele tá produzindo espermatozoide o tempo todo. A mulher não. Se ao longo da vida ela nasceu, exemplo, com 1.000 óvulos, e ela soltou esses 1.000 óvulos, ela não vai fazer 1.001, não vai fazer 1.002. Então acaba essa informação aqui. Isso aqui para de ser produzido. Isso aqui para de ser produzido. Só que o cérebro não entende, ele continua mandando informação para produzir LH e FSH. Então, o que que é o legal, gente, quando a gente pensa na parte hormonal aqui? Quando a gente entra no climatério, que é a partir dos 35 anos de idade, então, Tati, eu já tô na menopausa, beleza, muito provavelmente você pode ter uma filha, você pode ter uma sobrinha, você pode ter alguém perto de você que tá aqui por volta dessa faixa etária e não tem esse conhecimento. Ou você vai usar para você, ou você vai disseminar para outra pessoa esse conhecimento. Pode até mandar essa aula e convidar a pessoa para vir para o grupo junto com a gente. O que que é legal a gente começar a fazer? Uma vez por ano, dosar, fazer exame, um exame de sangue. E pedir para analisar os hormônios. Lembra sempre de fazer esse exame de sangue do terceiro ao quinto dia da menstruação, para a gente ter padrão. Quem está no meu programa, eu cobro o peso toda quinta-feira. E aí eu falo, pesa na mesma balança, pesa com a mesma roupa, pesa mantendo o quê? Padrão, gente. Porque se eu peso numa balança. Eu pesei na balança da minha amiga. Aí na próxima quinta-feira eu peso na balança do supermercado. Na outra semana eu peso na balança da farmácia. Na outra semana eu resolvo comprar uma balança. Eu não consigo saber se o processo está dando certo porque eu não estou mantendo padrão. Ou então eu tenho a mesma balança. Só que daí um dia eu mando o peso para Tati às 7 horas da manhã. Outro dia eu mando às 10 da manhã.
Outro dia eu mando 5 da tarde. Outro dia eu mando 10 da noite. Vocês vão ficar doidos, vão me deixar doido. Porque a gente precisa respeitar padrão. Perfeito? Então, vamos lá. Pesei. Pesei. Fui fazer exame de sangue. Aí eu faço 2025. Meus exames apresentam um padrão. Aí 2026 apresenta o mesmo padrão. Vamos supor que o padrão seja X. Padrão X. Aí 2027 eu faço o exame. Ó, aqui. Hoje eu tô com 36 anos. Fiz o exame. Aí 37. Fiz o exame. 38. Fiz o exame. X. 2028. Vou lá com 39 anos. Faço o exame. X. Aí vamos supor aqui que em 2000 e... Desesperador pensar dessa forma, né? 2035. Eu tô mantendo o padrão X. Ela já assinou, ela marcou entrevista com o dia Tá? 13. Quero ele Em aberto, por favor. Fica pra mim. Aí. 2035 eu vou lá e faço o exame, eu tô com o padrão Y. Eu consigo chegar para minha médica e falar assim: olha, eu estava apresentando o padrão X e agora está no padrão Y. Se eu tenho esse histórico, gente, eu consigo minimizar os efeitos, porque daí minha médica já vai falar assim: nossa, é verdade, vamos fazer reposição hormonal ou vamos tratar com fitoterápico. Ela já começa a observar caminhos. Vamos melhorar o seu estilo de vida, porque o estilo de vida influencia diretamente na, na menopausa. Um exemplo de como o estilo de vida influencia a queda do estrogênio. Estrogênio é protetor cardíaco, protetor muscular, protetor, vamos anotar isso? Principalmente protetor muscular e ósseo. Aí eu sou uma mulher de 36 anos e não sei o quanto de proteína e de gordura eu preciso comer por dia para saúde. Tô nem falando de emagrecimento, mas para minha saúde. Não tô engordando, tá de boa. Aí chega com 45 anos, o estrogênio dessa mulher começa a decair. E ela começa a ter dores no corpo que ela não sabe por quê. Ela começa a ter perda muscular que ela não sabe por quê. Ó, aqui, ó. Tá baixando quem protege. Eu tô perdendo meu soldadinho de proteção. E eu não tô comendo proteína para manter minha massa muscular e minha massa óssea. Eu não tô comendo gordura para manter a minha produção de estrogênio. Porque todas, estrogênio, progesterona e testosterona, vem da gordura. Sensacional isso aqui, né? Então, saber a quantidade de carboidrato, de gordura e de proteína não é só para função estética, é para como eu quero envelhecer. Eu tenho 36 anos hoje, já estou no climatério. Não sei se eu quero ter filhos, embora hoje ter filhos ou não ter filhos não seja garantia de nada. Gente, de coração, eu me cuido, porque eu não quero ninguém limpando a minha bunda no futuro. Eu quero ser aquelas veinhas com 70, 80, 90 anos que tá aí batendo perna pelas ruas. E isso tem que começar agora, aqui, ó, com a quantidade de proteína e de gordura que eu tenho que comer. Observando hormonalmente como está aqui, ó, esse contexto, para saber em que momento que vai parar, que vai sair do padrão, que vai destoar, que eu vou ver que o meu. Eu vou dar outro exemplo para vocês, bacana. A Luana, ela tava com. Luana, quantos anos você tava quando começou seu processo? Foi 38? Sim.
37, 37. 37 para 38 anos, e ela emagreceu 23 quilos e foi um emagrecimento bem acelerado. Em 45 dias ela eliminou basicamente ali 10 quilos. Então foi bem expressivo o emagrecimento dela. E depois, em mais ou menos ali uns 4 meses, a gente chegou nos 20 no total de 23 quilos. E aí ela começou a apresentar uns calorões, ela começou a apresentar todos os sintomas de uma menopausa precoce. E eu fiquei assustado, falei, caraca, ela não tem nem 40 anos e já tá com esses sintomas. Aí fomos à médica, olha a importância de você ter alguém que entenda junto com você. Fomos à médica, ela pediu para eu ir junto com ela, fui. Não necessariamente eu vou com você no médico, mas eu posso mandar uma carta para ele explicando o que que eu preciso avaliar. Eu fiquei sentadinha lá, só esperando, observando a conduta da médica, e nada dela falar de exames. Daí eu peguei e falei pra ela, falei assim, e não perguntando sintomas, tipo assim, o que que você veio fazer aqui, né? Qual a sua queixa? Você veio só para fazer um preventivo ou você veio porque está sentindo alguma coisa? Não, não houve esse cuidado por parte da médica. Aí eu falei pra ela, falei, doutora, você vai pedir algum exame? Aí ela olhou pra minha cara, ah, por quê? Eu falei, então, a senhora não perguntou, mas ela emagreceu pra caramba e ela tá apresentando esses sintomas. Eu acredito que tem a ver com a parte hormonal. Porque é óbvio, gente, que emagrecer mexe com a parte hormonal. O nosso corpo tá todo conectado. Se a gente bagunça na parte emocional, isso vai mexer com a parte hormonal também. Tá tudo conectado. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu queria avaliar, eu sou especialista em emagrecimento. E eu queria ver como é que tá a parte hormonal dela, porque eu tô achando que pode ter interferido no estrogênio e na progesterona dela. Ah, eu não costumo pedir, mas tá bom. O que que você quer que eu peça? Eu fiquei assustado. Falei, gente, se a ginecologista não pede isso, quem é que vai pedir? Mas tá bom, né? Vamos lá. Aí ela virou o computador pra mim e falou: O que que você quer? Eu falei, vai, esse. Fui ticando, fizemos todos. Batata. Os hormônios da Luana estavam bagunçados. O corpo ia dar um jeito de se reestruturar, e foi o que acabou acontecendo. Ela não precisou tomar nenhum remédio à base de progesterona ou estrogênio, o próprio corpo foi se reestruturando, porque foi algo causado pelo emagrecimento. Mas e se fosse uma menopausa precoce? A gente nunca ia saber, porque a médica não quis pedir, melhor, não estava dentro da conduta dela. Né? Então é importante, pelo menos uma vez por mês, a gente prestar atenção, é, uma vez por mês, desculpa, uma vez por ano, não sei se eu falei uma vez por ano ou uma vez por mês, mas a gente prestar a atenção nesses hormônios. Vamos lá, olha aqui, hormônios, estrogênio, papel do estrogênio no nosso corpo. Vocês querem que eu escreva isso? Que eu anote? Sim ou não? Escrevam aí no chat. Tá. Eu já deixei separado, tá? Então, só vou copiar aqui e colar para vocês. Já tenho uma colinha aqui das funções do estrogênio. Porque senão a gente ia demorar um ano comigo escrevendo essas coisas. Depois eu vou gerar um PDF e vou mandar para vocês também, lá no nosso grupo. E besteira aqui. Peraí, gente. Então vamos lá. As funções do estrogênio, desenvolvimento sexual. E muita gente, muitas vezes a gente acaba só aqui, né? Presa ao ciclo menstrual e ao desenvolvimento sexual. Não, olha aqui outros benefícios. Opa, era para aumentar tudo. Pronto.
Esse, para mim, é extremamente importante e significativo, ó. Manutenção dos ossos. Estrogênio é atua de coração ali prevenindo osteoporose. Saúde cardiovascular. Quem aqui está na menopausa e sente que quando toma banho, a sensação que dá é que perde massa muscular no chuveiro? Tá ficando cada vez mais flácida e sem firmeza na pele. É o estrogênio que está diminuindo. Aí, ó, diminuição do estrogênio depois dos 40 anos. Olha o que que vai acontecer aqui. Como eu falei, eu deixei tudo escritinho para a gente não perder tempo aqui. Otimizar essa aula, que tem bastante coisa para a gente falar. Queria aumentar a letra. Aqui, 24. Ó, a partir dos 40 anos, os níveis de estrogênio começam a cair gradualmente, principalmente com a aproximação da menopausa. Isso pode gerar o quê? Ondas de calor e sudorese, suores noturno, alteração de humor. Ó, falei desde o início da aula. Estrogênio está ligado diretamente com o humor. Aí a mulher, ela acha que ela está em depressão. Nem sempre. Às vezes, a gente vai falar da parte de suplementação. Às vezes está faltando magnésio no organismo dessa mulher, está faltando coenzima Q10 no organismo dessa mulher. Às vezes está faltando GABA. Tem vários suplementos que a gente pode entrar. Ah, eu não posso fazer reposição hormonal. Beleza, mas suplemento você pode tomar para tentar melhorar essa nutrição cerebral. Porque o cérebro pode estar desnutrido. Quando a gente é novinho, tudo que a gente come, a gente absorve com uma facilidade extrema. Depois dos 40, e principalmente se eu tenho aumento de gordura na região abdominal, eu estou inflamando o meu corpo. E aí, quando a gente tinha lá 20 anos, a gente acha que era mais fácil emagrecer quando a gente tinha 20? Não. É que os nossos receptores estavam todos abertos. Aí eu passei a ter uma queda do meu estrogênio. O meu estrogênio já começa a aumentar os receptores de gordura na região abdominal. Eu começo a ter alterações no meu humor. Tendo alterações no humor, eu vou buscar comida para aumentar a serotonina. Olha como tudo vai começar a se encaixar. Só que eu não procuro, eu não falo assim, caraca, que vontade absurda de comer brócolis. Nossa, daria tudo por um alface agora. Gente, queria uma cenoura, queria roer uma cenoura inteirinha. Não, essa queda de humor aqui, ela é tão brusca que para aumentar isso, aumentar a serotonina, a gente quer o quê? Chocolate, bolo de cenoura, bolo de chocolate, um prato de lasanha, uma coxinha cheia de catupiry. A gente quer carboidrato, dos mais vagabundos e dos mais viciantes. E aí, lá a nível intestinal, eu estou entupindo esses receptores. A nível cerebral, eu estou destruindo os meus neurônios. E aí não se trata de ter mais de 40, se trata de estar inflamada. Porque aumento da gordura na região abdominal é aumento de inflamação. Quanto antes a gente descobre isso, o que que eu, Tati, faço? Construo uma estratégia nutricional adequada para minha cliente, para a gente diminuir essa quantidade de gordura abdominal, neutralizar. A gente vai construir estratégias para aumentar a serotonina sem que ela precise buscar quilos e quilos de chocolate. A gente vai entrar com suplementações que podem ser manipuladas, até para ficar mais barato, porque eu me preocupo muito com o financeiro da minha cliente, desde o valor que ela investe no meu programa a essa parte de suplementação. Eu nunca vou
prescrever nada que seja só para dizer que eu sou legal, que eu sou bonitinha, que eu entendo dos Paranauê, né? Não, não precisa disso. Mas entende, ó? E aí vou indicar essa pessoa para o médico. Ó, vai na ginecologista. Para quê? A gente repor estrogênio. Estrogênio é vida. Aí vamos lá, a gente pode ir agora para progesterona. Estão preparados? Espero que sim. Vamos lá. Vocês estão gostando da aula? Então, simbora. Vamos continuar aqui. Aí a gente tem a progesterona. E a gente tem as funções da progesterona. Vamos lá. Parte de reprodução. Opa, comentei demais aqui, me empolguei. A gente tem a parte da reprodução, ó. Regula o ciclo menstrual, mantém a gravidez, prepara o útero para a gravidez. Isso aqui tudo eu já falei. Só que o restante que ninguém fala pra gente, que a progesterona, ó, tem ação anti-inflamatória, que ela contribui para o sono, para o humor. Vou colocar mais uma aqui que eu não coloquei. No intestino. Porque se a progesterona estiver alta, não é ela que segura a gravidez? Se a progesterona cai, eu tenho um aborto. Olha aqui. Por quê? Porque eu estou intensificando contração uterina. Olha, evita contrações uterinas. Só que o intestino também é uma víscera que contrai e relaxa, contrai e relaxa. Se a progesterona está alta, eu não vou no banheiro. E às vezes a gente acha que no período da menopausa, beleza, a progesterona vai ficar baixa. Mas e no climatério? Nem sempre ela só vai abaixar, ela pode desregular, ela pode aumentar, ela pode diminuir. E isso tudo pode trazer consequências para o nosso corpo. Ó, níveis equilibrados estão ligados à qualidade do sono e à estabilidade emocional. E aí, progesterona e estrogênio estão bagunçados e a mulher está tomando tarja preta, porque ela foi classificada como depressiva. Só que o médico não parou para olhar se isso não está relacionado ao climatério ou à menopausa. Queda depois dos 40 anos. O que que vai acontecer aqui? Minhas amoras. Ó, queda da progesterona depois dos 40 anos. O que que a gente tem? Ciclos menstruais irregulares. Eu falei que quem abaixa primeiro na menopausa é a progesterona, não é o estrogênio. Aumentos dos sintomas da TPM, dificuldade para engravidar, retenção de líquido, inchaço, mudanças de humor, ansiedade e irritabilidade. Aí a mulher tá lá tomando tarja preta. Nada contra, gente, a tarja preta. Sou super a favor de medicar, desde que aquilo seja de fato necessário, seja a causa, que o médico investigue de fato toda a causa, que ele entenda outras variáveis que não só, ela tá triste, ela tá irritada, ela tá ansiosa, taca-lhe uma sertralina, taca como é o nome daquele outro lá, Ritalina, ou que é da moda agora, todo mundo toma aquele de acho, Rivotril. Rivotril de litrão para todo mundo. Mas por quê? A gente não tem o hábito de avaliar os nossos hormônios anualmente para saber como é que eles estão. Não tínhamos, porque agora vocês têm conhecimento e vocês têm a mim. Maravilhosas. Então, simbora aqui. E por último, outro hormônio que é extremamente importante, que a galera discrimina muito,
a testosterona, o seu hormônio é a testosterona. E olha quantas coisas importantes. Já vou pegar tudo aqui, o que que acontece, o que que é, que depois eu tenho que arrumar a letra. Ai, meu Deus. Então, o que que a gente tem de testosterona? Eu, Tati, falo que a testosterona deveria ser colocada na água da mulher depois dos 30 anos. A gente perde testosterona demais, 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 demais. Não é fazer uso indiscriminado, mas vai diminuir, gente. E a mulher nunca vai estar lá a níveis extremamente elevados. Então, ó, funções da testosterona na mulher, manutenção da massa muscular. É muito difícil para a mulher manter massa ganhar massa muscular. E aí, sem testo, ela não consegue manter libido e bem-estar sexual, densidade óssea. Ó, muito da osteoporose a gente resolveria fazendo reposição de testo, regulação do hormônio, do humor, energia e vitalidade. Aí, quedas. O que acontece com a mulher depois de 40? Com a queda da testo? Perda de massa muscular e aumento de gordura corporal, redução de libido e da sensibilidade dos órgãos sexuais feminino, do órgão sexual feminino, fadiga constante e falta de energia, queda da densidade óssea, mais predisposição à osteopenia, osteoporose e dificuldade de ganhar massa muscular mesmo com exercícios. Então, a gente falou um pouquinho aqui da parte de hormônios. Até aqui, gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode escrever no chat, pode abrir a- o áudio. Oi, tá. Oi, Eu. pode falar, Sandrinha. É, então, eu tô nessa fase da menopausa, porque é, eu já fiz os exames, tudo, mas eu não sei por onde começar a, a cuidar desses todos os sintomas que eu tô tendo, né? Que você falou da irritabilidade, do excesso de peso, dos calorões constantemente. E como você falou, de ter que fazer a suplementação, não sei o que usar, entendeu? Eu estou nessa fase assim de melhorar tudo isso. A atividade física comecei, vai fazer um mês. Legal. Então, assim, É, quando a gente pensa no que fazer, todo protocolo, ele precisa ser individualizado. Não tem sim, eu falar aqui para vocês, eu posso falar assim, olha, gente, a gente vai precisar. Eu fiz essa semana, até postei no meu ali anticoncepcional aqui, e falei anticoncepcional. Eu postei no meu Instagram que eu comecei a fazer a suplementação com composto vitamínico. E, gente, eu percebi assim que em uma semana eu melhorei absurdamente. Sou uma pessoa que gosto muito de treinar, quem me conhece lá das redes sociais, eu faço triatlon atualmente. Só que eu comecei a me perceber com alguns pensamentos esquisitos, assim, sabe? Era dia de treinar e eu falava, nossa, não acredito que eu tenho que treinar de novo. Começou a ser pesado pra mim. E aí, o que que eu fui intuída? Eu falo que os meus anjinhos da guarda, eles conversam comigo o tempo todo. O que que eu entendi, gente? Meu copo estava cheio. E aí, como eu aumentei significativamente a minha quantidade de exercícios, só pela alimentação, e eu tenho uma alimentação muito boa, eu como, só não como tijolo porque ele tá duro, né? Mas eu tenho uma variedade incrível de legumes, de verdura. Sempre estou no almoço e no jantar eu como legumes e verdura. Carne, eu como a quantidade correta, estou sempre batendo a minha quantidade de proteína, a quantidade de gordura também é bem variada para ter o máximo de nutrientes possível. Só que eu falei, acho que eu não estou dando conta de colocar tudo pela alimentação. Porque quando a gente vai cozinhar o alimento, a gente tem perda dos nutrientes. Então, se eu fosse uma pessoa que faria 1 hora de atividade física leve, moderado a leve,
talvez desse, que era o que acontecia no passado. Mas como eu intensifiquei, eu precisei suplementar. E aí, eu não estava dormindo bem, não estava conseguindo recuperar, e fiz um manipulado com algumas substâncias, dentre elas, que toda mulher de 40 já deveria consumir, seja pelo alimento, seja pelos suplementos, né? Então, a gente tem aqui cálcio e vitamina D. Inclusive, a minha vitamina D, quando eu pedi os exames para a doutora, porque eu estava me sentindo muito cansada e eu expliquei para ela o que estava acontecendo, tudo, pedi os exames, faltou vitamina, estava sem vitamina D, e eu tive também parasita. Tive que tomar remédio para parasita, nem sabia disso. Então vamos lá, aqui ó, vamos pensar na jornada. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Tomo Tá. anticoncepcional e não menstruo mais. Como sei quando fazer o exame de sangue? Excelente. Aí o que que você vai fazer? Eu faria na mesma ideia, só que assim, sei lá, vou fazer até o quinto dia do mês. Então eu vou fazer dia primeiro, dia 2, dia 3, dia 4 ou dia 5. Que aí, se você não menstrua ou toma anticoncepcional, você precisa só criar um padrão, certo? Então, eu vou fazer sempre no começo do mês. Então, do dia 1 ao dia 5. Ah, esse ano eu fiz dia 3. O ano que vem eu faço dia 4. Outro ano eu faço dia primeiro. Mas está criando um padrão, está sempre no começo do mês, certo? Porque daí o médico, quando ele perguntar, fala, ó, doutor, eu sempre me avalio no começo do mês. Aí ele vai saber que está tendo um padrão nos resultados do exame, certo? Aí pensando na jornada, ótima pergunta da. É que aí, nesse caso, quando a gente não toma, quando a gente toma anticoncepcional, depois eu vou pegar essa informação direitinho, eu mando lá para vocês no grupo, qual é a fase que entre a. Ah, já sei. Quando a gente toma um anticoncepcional, pergunta e eu mesmo respondo, né? Ótimo. Quando a gente toma um anticoncepcional, é como se a gente estivesse simulando gravidez, certo? Porque a maioria dos anticoncepcionais, eles têm uma grande quantidade maior ali de progesterona, que aí é como se eu estivesse simulando a gravidez. Tanto que tem mulher que fala assim, ah, eu me sinto mais inchadinha quando eu tomo o anticoncepcional, porque a progesterona em excesso no nosso corpo, em excesso, não excesso, né? Mas uma quantidade maiorzinha ali. A mulher na gravidez, ela não incha mais, ela tem mais um acúmulo de líquido. Então, o anticoncepcional ele também vai fazer com que essa mulher acumule mais líquido. Mais líquido quanto? Não vai acumular 5, 10 quilos de líquidos, tá, gente? Às vezes é meio quilo, 1 quilo que vai dar essa diferença. Então, é como se a gente estivesse lá na fase lútea. Mas eu vou confirmar melhor essa informação aqui e mando para vocês no grupo, ok? Então, com relação à jornada, que, o que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois? Então, pensando em jornada, primeiro eu faço os exames, né? Os exames de sangue para saber como tá. Mas eu preciso esperar o resultado do exame de sangue para fazer uma mudança? Não, o exame de sangue ele só vai ajustar, fazer com que o profissional ajuste. Então aí depois o segundo passo é a gente melhorar a nutrição. Então eu preciso saber a quantidade de carboidrato, leia-se sempre CHO carboidrato, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. Até para já me prevenir dessa questão da osteopenia barra osteoporose. E se eu já tenho uma predisposição, eu prevenir o meu corpo de perder mais tecido ósseo ainda, de perder mais massa muscular ainda, porque a massa muscular é o que dá sustentação para o nosso corpo. Então, ajustei quantidade de carboidrato, de gordura e de proteína.
que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar com uma suplementação básica. Principalmente se essa mulher estiver acima de 10 quilos. Porque daí ela está muito inflamada. A gente pode entrar com suplementos. Hoje eu tive uma reunião muito legal, foi até bacana, que foi bem antes da aula de hoje, com uma representante de uma marca de suplementos. E aí, a gente estava conversando lá sobre essa questão de processos inflamatórios, né? De estar acima de 10 quilos. Por que estar acima de 10 quilos é perigoso? Lembra sempre lá daquela dinâmica que eu expliquei do intestino, os buraquinhos entupidos. O ralo está entupido. A gente tem que limpar esse ralo. Então, a gente vai entrar com uma nutrição aqui anti-inflamatória, evitando uma série de alimentos que são inflamatórios para o resto da vida, Tati. Então, nunca mais eu vou poder comer? Não, nunca mais é muito tempo. Mas até que a gente elimine uma quantidade significativa de peso para desinflamar o seu corpo. Podemos entrar com uma suplementação básica para aliviar esses sintomas. Como eu falei, cansaço excessivo, é, baixa concentração, que mais? Se a pessoa fica doente com frequência, também está com a imunidade baixa. Aí, suplementos básicos que a gente vai analisar. Enquanto isso, eu estou fazendo exame de sangue aqui. Que aí depois o resultado já vai ficar pronto. Se eu já tiver esses exames, top demais. Que é bom a gente investigar sempre? Vitamina D. Níveis de referência de vitamina D. Gente, 40 seria o mínimo. Ideal, em torno de 50 a 60. Aí a gente olha lá no exame de sangue, vamos voltar lá para o meu exame. Cadê ele? Aqui. Esse negócio não quer me ajudar hoje. Também não é VIT, né? Ok. Vitamina D. Olha a minha, estava abaixo. Precisei entrar com suplementação. Só que daí a gente olha aqui, ó, valor de referência. Desejável, acima de 20. Desejável para quem? Não é para estar acima de 100, só que de 20 para 100, olha o tamanho do intervalo. 20 é raquitismo, é desnutrição. Então a vitamina D tem que estar, aqui deveria, o meu mínimo deveria ser 40. Para falar assim, nossa, beleza, né? Mas em torno de 50 a 60 seria o mais interessante. Perfeito? Então, vitamina D. Depois a gente tem outra vitamina aqui, que é importante para o nosso corpinho. B12. B12, isso aqui é horrível, gente. Valores de referência de 172 a 890. Misericórdia, olha o tamanho do intervalo de referência. Uma vitamina B. E aí, o que que B12 faz? Se tá baixa? Se a gente pega lá uma mulher que está com 300 de B12, ela vai falar, vai estar dentro do intervalo de referência. E pasme, vai ter endocrinologista que vai falar, tá boa tua vitamina B12, tá horrível. Tua unha vai estar fraca, teu cabelo vai estar caindo, tua pele vai estar uma meleca, sua concentração vai estar uma bosta, sua disposição, você vai estar enxergando o mundo em preto e branco com uma vitamina B12 dessa. Se a B12 tá lá em 300 e a vitamina D tá em 30, 25, 30, você está sobrevivendo. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Está desnutrido. Se a vitamina B12 está em 300, eu tenho que olhar ferro e ferritina para ver se essa pessoa não está anêmica. E aí é batata.
vou avaliar a parte de nutrição, tá comendo a metade da quantidade de proteína que deveria estar comendo no dia. Não falha, gente, não falha. Aí eu vou perguntar, mas por que que você está comendo tão pouca proteína? Ah, porque eu escutei que proteína faz mal. Proteína demais faz mal. Sim, proteína demais faz mal. Mas o que que é proteína demais? Qual que é o referencial? Porque eu peso 50 quilos. O que é demais para mim não vai ser a mesma coisa para uma pessoa de 100 quilos. O valor de referência é outro. E mais que a gente tem que avaliar lá no nosso exame. Então, voltando. Oh, meu Deus, travou. Era. E o computador não vai na mesma velocidade que eu vou. Então, vitamina B12 tem que estar aqui, nível de referência, acima de 500. Aí a gente tem cálcio, é importante a gente avaliar, porque cálcio, lembra? Saúde óssea, preciso ter isso aqui. Magnésio, gente, magnésio, como isso aqui é maravilhoso. Depois, ao longo da semana, eu vou falando lá no grupo dos benefícios dos suplementos. Mas, ó, só de uma forma bem resumida para vocês. Cálcio e vitamina D, fortalecimento dos ossos e prevenção da osteoporose. É, magnésio, benefício do magnésio, melhora da saúde muscular, além de regular a pressão arterial. Ó, que top para quem tem hipertensão. E também para o bom funcionamento do sistema nervoso. Ah, sistema nervoso, será que tem a ver com as minhas emoções? Será que se eu tô lá extremamente vulnerável, ou muito triste, ou muito cansado, muito irritada, o magnésio será que não me ajuda? Hum. Outro ponto aqui que é importante para a gente avaliar, zinco. Zinco está relacionado com a nossa imunidade, a saúde do nosso cerebrinho, né? Vitamina C tem ação antioxidante, combate de radicais livres, melhora da saúde da nossa pele. E até mesmo para fixar a vitamina D, eu preciso da vitamina C. Agora, para o inverno, eu faço manipulação de vitamina C, zinco e vitamina D. Aí já juntei outros, né? Juntei, por exemplo, aí a gente tem outras suplementações aqui que a gente pode fazer com. Deixa eu pegar o meu aqui, só para ler para vocês. Fica mais fácil. O que eu mandei manipular. Ó, tem cúrcuma. Eu também tenho lipedema. Então, a cúrcuma é um poderoso antioxidante. Então, tem vitamina C e tenho cúrcuma. Eu tenho aqui resveratrol, que é outro poderoso antioxidante. E essa galera toda nutrindo o meu cérebro. Eu tenho um outro que também nutre o cérebro absurdamente, que é a coenzima Q10. Magnésio, um outro aqui que chama 5-HTP e zinco, já falei. E esse outro aqui que é maravilhoso também, Bacopa. Bacopa, o que que é esse bonitinho aí, esse nome diferente? Vocês sabem? Vou pegar aqui para vocês. Os benefícios do Bacopa, melhora da memória, redução da ansiedade e do estresse, melhora da função cognitiva, propriedades antioxidantes, saúde neurológica. Então, essa galera aqui, ó, é uma galera mais pensando em é, limpar o meu corpo. Como estou fazendo muita atividade física, o tempo todo eu estou jogando ali
radicais livres para dentro. E aí essa galera vai me limpar disso e também, junto com esses outros aqui, vai nutrir o meu cérebro. Então, isso aqui seria uma suplementação básica. E aí depois a gente olha para a parte de reposição hormonal ou mesmo de ajuste dessa galerinha. Então, preciso estar com os meus exames em dia? Não, só com sintomas a gente já consegue construir um protocolo de suplementação, desde que a nutrição esteja correta. Não adianta nada também ir lá no meu particular e falar assim, Tati, quero suplementar. Tá, mas você vai suplementar o quê? Quero colocar aquelas coisas todas que você pôs para dentro. Gente, se você não estiver comendo da forma certa, não vai adiantar. Ou então você vai gastar uma fortuna em suplementação para chegar nos níveis ideais. O principal nosso remédio aqui tem que ser a nutrição. Suplementação, melhorando a suplementação, melhorando a nutrição, melhorando a suplementação, automaticamente aqui, fazendo, tendo uma vida um pouco mais ativa, então incluindo os exercícios. Que tipo de exercícios? Depois dos 30 anos, vou falar 40, tá? Depois dos 30 anos, a musculação, ela entra como remédio. Musculação, leia, treino de força. E aí a gente tem aquela sensação de que, se é musculação, eu tenho que treinar só na academia, né? Na academia de musculação. Não, eu posso fazer treino de força em casa. Aconteceu uma situação curiosa, por causa eu faço triatlon, né? E eu tenho que fazer o treino de força também, por dois motivos. Primeiro, porque eu já tenho mais de 30 anos, então, pela saúde das minhas articulações, dos meus músculos, eu preciso fazer. E segundo, porque só pelo fato de correr, eu corro de 3 a 4 vezes na semana. Eu preciso manter as minhas articulações ali fortes, os meus músculos fortes, para dar conta de correr, porque senão eu vou me machucar. E aí, eu estava pagando academia. Eu tava pagando academia para treinar 2 vezes na semana. Só que eu não tava conseguindo 2 vezes na semana na academia. Falei, então, vou parar. Até minha rotina ficar um pouco mais tranquila, eu vou treinar em casa. E aí eu tenho um colchonete, tenho uns pezinhos aqui, e comecei a treinar em casa essa semana. Eu tô com mais dor muscular do que se eu tivesse ido pra academia. Não é possível. Mas por quê? Variação de estímulo. Quando a gente tem conhecimento, não precisa de um leg press para fazer força, certo? Então, quando eu falo treino de força, leia treinar força, não leia musculação. Porque isso pode ser feito em casa, pode ser feito na praça. Com o peso do teu corpo dá pra gente fazer treino de força. E aí, devagarinho, se você quiser investir, elástico. Eu tenho vários elásticos aqui que é coisa simples, que quando eu vou viajar, eu levo junto comigo para continuar treinando. Nossa, mas você treina na viagem? Sim, quem tira férias sou eu, não a minha saúde. Dependendo do tempo que eu vou ficar fora, treino sim, que seja 30 minutinhos, eu treino 2, 3 vezes na semana, para me manter no condicionamento físico. Atividade física, mas só musculação, Tati? Não, a gente precisa do cardio também. Preciso, na verdade, treinar todas as minhas valências físicas. Não tenho só força. Eu tenho equilíbrio, e é uma das coisas que a gente mais perde quando é idoso. Então, tem que treinar equilíbrio, tem que treinar flexibilidade, tem que treinar o cardio, tem que treinar força.
Então, é importante, sim, treinar os dois. Treinar os dois, não, treinar todos eles. Ok? Então, posso fazer 3 vezes na semana treino de força e 3 vezes na semana um cardio? Pode. O ideal, claro, sempre que você tenha um profissional aí te orientando. Aqui no grupo, no Sou Magra, a gente tem a Luana, que constrói toda essa parte de exercícios do Sou Magra, né? Das minhas alunas, das nossas alunas dentro do Sou Magra. E, gente, por último, não menos importante, que é o que vai manter a gente nessa jornada, são as nossas emoções. E aí, eu tenho ferramentas aqui dentro do Sou Magra, eu trabalho o coaching, né? O coaching, o que que é? A gente vai entender o nosso estado atual, quem sou eu atualmente, e aí vamos construir um plano de ação para te levar para o seu objetivo, que é o estado desejado, certo? E aí, o processo, basicamente, ele tem como função mapear suas crenças atuais e ver se essas crenças são crenças de sucesso. Se as suas programações, o que é mapear crença? Tudo que nós fazemos na vida, antes começa por um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento gera uma ação. E essa ação, repetidas vezes, se torna um hábito. Então, tudo começa na nossa cabeça. Tudo, tudo, tudo. Então, mapear crenças é extremamente importante. Que é o que eu falei lá. Muita gente está falando que não consigo emagrecer porque minha TPM não me deixa. Isso é uma crença. Não consigo emagrecer porque eu estou na menopausa. Mulher depois dos 40 não emagrece mais. Isso é outra crença. Eu tenho um teste que eu aplico que em 15 minutos eu descubro todas as crenças que a minha aluna tem que impedem ela de emagrecer ou de se manter magra. Que foi o que eu falei lá no início. O meu corpo queria ser magro, mas a minha mente pensa em comida o tempo todo. E aí eu construí aqui, ó, bem grande esse tracejadinho, porque isso é uma jornada de transformação. Quando a gente fala em ser magro, nós estamos falando em transformação de dentro para fora. Eu preciso saber de toda essa parte aqui de hormônio, nutrição, vitaminas, minerais? Preciso. Só que isso representa 20% do processo. 20% fisiologia. É hormônio, nutrição, exercício, sono, água, etc. 80% do processo da jornada é mentalidade magra. E aí a gente tem as habilidades, os pensamentos de sucesso, as habilidades de sucesso, certo? Então, vamos lá. Vamos chegar aqui na nossa reta final. Eu preciso, eu preciso não, eu te estimulo a fazer a seguinte análise. Quais são minhas crenças sobre emagrecer, sobre ser magra? Por que eu tô falando isso? Aquela Tati que vocês viram lá do início da jornada, todas as vezes que alguém chegava para mim e falava assim, nossa, como você emagreceu, o meu cérebro, ele entendia que ser magro, ser magra, era ruim. Era minha mente racional que estava respondendo isso? Não, gente. Era minha mente inconsciente. Na mente inconsciente estão gravadas nossas crenças.
E aí, com esse teste que eu fiz, que hoje eu aplico nas minhas alunas, eu descobri que o ser magra era ruim porque ouvi durante 10 anos da minha vida, todo santo dia, a Eliana, do Bom Dia e Companhia, cantar: come pra mamãe ficar contente, come pra ser pra ser forte, inteligente. E aí, quando eu emagrecia, que alguém chegava para mim e falava: Nossa, como você tá magra, o meu cérebro, o que que ele pensava? Para ser magro, eu fiz dieta. Dieta é igual a restrição. E aí, se eu tô restrita, eu vou ficar fraca, eu vou ficar burra e, consequentemente, eu vou ficar pobre. Olha toda a análise que o meu cérebro fazia numa velocidade tão rápida que quando eu vi eu estava me sabotando de novo e eu tinha voltado a engordar. A Eliana estava errada nessa canção dela? Não, estava incompleta. Porque para ser forte eu preciso comer. Para ser inteligente eu preciso comer. Vocês acabaram de ver ali em cima eu falando que é passo importante a nutrição, ajustar a quantidade de carboidrato, gordura e proteína. Mas ela não me explicou o quanto eu deveria comer. Ela não me explicou o que eu deveria comer. E aí, quando eu falava assim, nossa, eu preciso ser forte, meu cérebro vinha lá e falava assim, come. Come o quê? Sei lá, come. Come quanto? Sei lá, come. E aí, quando eu começava a emagrecer, o cérebro fazia toda essa volta idiota aqui, sem nexo, e aí eu me sabotava. Olha a importância da gente conhecer a nossa mente. No teste, a gente tem 12 sabotadores do emagrecimento. Alguns que são bem característicos do público de 40 a mais, né? E eu gabaritei o teste. Gabaritei. Eu acertei todas. Acertei não, né? Respondi sim para todas as perguntas do teste. Ou seja, eu não ia ser magra nunca. Então eu te pergunto, quais são as suas crenças sobre ser magra? Sobre emagrecer e sobre ser magra? Se as suas crenças não forem crenças fortalecedoras, você não vai sobreviver na jornada. E aí, às vezes, toda a parte nutricional não está fazendo efeito porque as tuas crenças estão desalinhadas. Então, o que que eu quero que vocês reflitam aqui no final dessa aula toda, gente? Exames hormonais eu tenho? Vamos lá, vamos finalizar aqui. Pergunta número 1, vocês precisam responder isso para vocês. Como estão os meus hormônios? Depois, como está a minha nutrição? Como está o meu estilo de vida? Estou fazendo exercício? Eu estou dormindo? Vamos aqui no estilo de vida. A gente vai analisar o quê? Exercício. A gente vai analisar como está o meu sono. Estou dormindo de 6 a 8 horas e estou acordando bem, disposta? Vou colocar mais uma aqui, hein? Como estão minhas vitaminas? Coloquei ali em cima o que que é legal a gente olhar. Pois não só isso, como está minha nutrição, porque senão eu vou virar astronauta, vou viver de cápsula, sendo que na alimentação eu consigo tirar boa parte disso. Como está o meu estilo de vida? Exercício, sono,
Hábitos saudáveis? Eu fumo, eu bebo, eu uso algum tipo de droga, tô tomando algum remédio tarja preta. Depois aqui, sim, quais, né, na verdade, quais são as minhas crenças? Elas são fortalecedoras ou enfraquecedoras? Isso aqui vai representar 80% do meu processo. As minhas crenças no passado eram extremamente enfraquecedoras. E eu tive que fortalecê-las através das ferramentas de coaching, que é o que eu trabalho com as meninas no dia a dia. Respondam isso para vocês. Depois, quem quiser conversar comigo no particular, estou à disposição. E é isso. Gostaram da aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Vou copiar isso aqui para mandar lá no grupo depois. Na verdade, eu vou gerar um PDF disso, né? O que vocês acham? Seria importante para vocês ter aulas assim toda semana para aprender mais sobre o processo de emagrecimento, ter acompanhamento nessa jornada, para que vocês possam se sentir seguras do que fazer e do porquê fazer. Maravilha, muito boa, gratidão. Eu que agradeço a tua presença, tudo faz sentido, show de bola, aula maravilhosa. Isso aí, gente, tem muito mais conhecimento da onde veio tudo isso. Eu gosto muito de estudar. Quero fazer mais aulas dessa daqui com vocês, me coloco à disposição. Não consigo fazer toda semana. Toda semana a gente tem aula dentro do grupo, dentro da comunidade que é fechada. É sempre de terça-feira, das 8 às 9, também 8 às 9, 9h15. E então essa é um grupo fechado. E toda semana a gente tem aula durante o ano inteiro. Tem muito conteúdo para passar para vocês. No grupo de quinta-feira, a gente vai tentar fazer aulas com uma periodicidade maior. Aproveitem, porque é um grupo gratuito, mas fica também o convite para que vocês conheçam o grupo, a comunidade do Sou Magra e entendam toda a proposta que a Luana temos para trazer para vocês, tanto dessa parte de nutrição, quanto a parte de mudança de mente, quanto a parte da atividade física, do programa de exercícios do Sou Magra. Beleza, gente? Então, no mais, é isso. Quem quiser conversar comigo depois no particular, eu estou à disposição. Deus abençoe vocês, que eu tenha sido de fato aí, que eu tenha cumprido a minha missão, que é ser luz e trazer conhecimento para cada uma de vocês. E a gente vai se falando lá no grupo. E eu espero vocês numa próxima aula. Beijo, fiquem bem e bora lá manter o foco que o final de semana tá aí.